Salve Ladeiras! Todo mundo bem por aí? Primeiro programa do Ladeiras nas redes sociais aí, você vai encontrar o nosso programa no YouTube, vai encontrar em podcast também. E hoje a gente já estreia daquele jeito, um dos maiores nomes da corrida do país, é atleta da rua e é atleta da montanha. Tive que listar aqui algumas coisas que esse cara já fez nos 24 anos de atletismo aí, de corrida de rua e de montanha. Já correu a PTR do Vale da Videiras, já correu Copa Paulista Corrida de Montanha, ganhou 5 vezes a etapa de Paranapiacaba, já foi 16º no OCC nos 56 km lá na gringa, já correu o Montandô do Saara, o Xterra do Ilhabela, é o Cruz de Los Andes, quarto geral na Rockman, sexto no Indomit Pedra do Baú, Rei da Montanha, já foi campeão lá num ano que tinha só pedreira. Já correu a Maratona de Blumenau e foi pódio top 10. Já correu 2 vezes a Golden Four ASICS, estando entre os top 5. Campeão em 2012 da Half Marathon da Disney. E também já estrelou lá no K42 da Argentina. Toda essa história a gente vai descobrir hoje com ele. Espartanos! Qual é a sua profissão? José Virgínio de Moraes, meu querido amigo, meu querido parceiro, tudo bem? Graças a Deus, Que obrigado bom. pelo convite aí, viu? Pô, obrigado pela honra desse momento, obrigado pela honra de verdade, sabe que eu sou um fã de tudo que você fez, de tudo que você é, né? A gente tem bastante ídolos aí na história da corrida de rua e de montanha, porém nem todos ativos, e você tá aí há 24 anos estrelando. Muito obrigado de verdade. Isso, a gente vai começar aqui com o assunto do momento. Infelizmente ainda estamos em meio à pandemia, então estamos aqui com as nossas máscaras, com o nosso álcool gel, um distanciamento bacana. E eu não posso deixar de perguntar para você, em tempos de pandemia, quase 7 meses aí, todo mundo trancado, o Virgínio conseguiu treinar, o Virgínio fez o que nessa pandemia? Olha, o Virgínio, ele treinou na medida do possível. É bom lembrar que, assim, que eu tenho uma assessoria, que é a JVM Sim. Trail Run, onde eu, como pessoa, eu tenho que responder como atleta e como profissional da área de educação física, né? educador. Então, nem tudo que o atleta quer fazer, quer sair correndo pela trilha, pela rua, pela montanha, aquilo se remete ao profissional de educação física que eu estou levando a informação de um bem-estar. Entendi. Então eu tive que equalizar tudo isso e adotei desde o primeiro momento uma posição do seguinte: cara, estamos em quarentena, vamos ficar em quarentena. Então, junto com isso, eu ativei um programa que se chama Zoom, onde eu fiz todas as aulas online, oferecendo isso para os meus JVMs, e no início eu fazia via Instagram também, para tentar ativar essa população aí de corredores, seja de trilha ou Que não, tava para tudo trancafiado. não ficar trancafiado. Então, nós tivemos que nos reinventar. E nós sabemos que nós, professores de educação física, nós somos do campo. Somos da montanha, somos da rua, somos do movimento, parque, não do tem movimento. E parar num computador para editar, para fazer, para isso, aquilo, eu tenho só a agradecer a minha esposa, a Ingrid, que é minha sócia aqui, cara. Parceiraça no Ela tá trabalho. de cabelo em pé com tudo isso. E nós tivemos que nos reinventar. Cara, e foi muito sucesso. Eu posso falar para você que 6, 7 meses depois que se passaram, foi entregue conteúdo, foi entregue amor, foi entregue esperança, foi entregue continuidade. Que bacana. Para chegar nesse 7º mês, nesse 8º mês de pandemia, e simplesmente abrir a janela, o sol com chuva ou com vento, e falar assim, cara, estamos prontos para continuar. Cada um dentro da sua devida proporção de performance. Eu acho que o foco não é performance. Daqui para frente nós precisamos andar. Entendi. E o que nós perdemos, perdemos. O que nós vamos daqui para frente é conquistar. Então eu costumo falar que tudo na minha vida não foi difícil. Tudo na minha vida foi um desafio. E o desafio é da característica, da consciência de cada um, como ele vai encarar. Certo. Então, 7 meses depois, o Virgínio, os JVMs, os amigos, os seguidores, eles continuam na mesma tocada Bem de forte, buscar né? um desafio. Eu acho que serviu para mostrar pra gente que a gente consegue se reinventar, né, cara? Sim. Isso foi muito legal. Alguma coisa parou? Teve alguma coisa que você fazia assim, por causa da pandemia, você falou, putz, não tem como. Não só no esporte, mas teve alguma coisa assim que você falou, que falta disso? Cara, eu parei de visitar com mais rotina a minha mãe. Eu parei de estar nos parques ou nas montanhas com os meus amigos, com Sim. os meus alunos, mas eu estava de uma forma virtual. Por mais que a gente ache que tipo assim, puta, tem que ser raiz, aquela coisa do tipo de tocar, de abraçar, mas nós estamos num momento que o virtual, o modernismo, ele nos obrigou a seguir essa linha. Certo. Então eu parei do toque, mas eu continuei com áudio. Contato, né? De Entendeu? alguma forma Então tinha um isso me deixou muito seguro de continuar, de chegar no 7º mês e falar assim, cara, o que eu tinha que entregar, eu entreguei. Show. Entendeu? Que foi de coração. Eu não quero nada em troca, eu só quero continuar, porque o que eu precisava influenciar, eu consegui influenciar. Bacana, bacana. E alguma coisa você retomou?
coisas que nesses 24 anos na correria, 10 anos de JVM, aliás, parabéns, acompanhei pelas redes Obrigado. sociais aí. Muita gente, é uma das maiores equipes, eu acho, de São Paulo, né? Eu acho em quantidade e em qualidade, eu sou muito fã de vocês, parabéns pelos 10 anos aí da assessoria. E nessa correria muita coisa se perde, aí de repente uma pausa, alguma coisa você retomou, coisas que você não fazia mais, e você falou, pô cara, agora eu voltei. Ó, lá atrás eu queria ser um dos melhores corredores de trilha, me tornei rei da montanha. Show. E a minha vida é um livro, que eu tenho o meu blog, que é o blog Rei da Montanha, onde eu escrevo o que eu sinto, o que eu faço. Quem já leu e quem lê aquilo ali, você vai estar ali dentro da história. Então sempre quando eu escrevo, eu falo assim, hora de entrar na história, era uma vez. E a galera entra, e nessa minha carreira, nessa minha vida de atleta, eu sempre quis escrever um livro. E eu sempre rascunhei, sempre digitei. E em 2016 eu comecei a fazer esse livro no áudio, eu tenho ele no áudio, Sim. já mandei reproduzir ele em Word. Olha aí que E bacana. nessa parada de 6, 7 meses eu comecei a reproduzir ele com detalhes que de repente eu não falei no áudio. Então eu tô com um livro que já tem 45% dele pronto, Que bacana. que é uma coisa que de repente se tivesse em dias normais eu não teria esse tempo. Não que ele não seja Pô, importante. tá aberto aqui já o convite pra você vir lançar aí Vai depois, ser um logo prazer mais. enorme. Pô, vai ser uma honra. Comentei com algumas pessoas do ramo, com algumas pessoas da corrida, seja do trail, seja da rua, e essa galera acha que a pandemia de alguma forma pode ajudar o trail. Em que sentido? Muita gente deixou de sair nas ruas por causa da pandemia, mas continuou treinando. E muita gente foi para a montanha, muita gente já tinha grupos que percorriam montanha em meio à pandemia, e muita gente conheceu a montanha em meio à pandemia. Então você acha que pós-pandemia, quando o normal voltar, a gente teve um acréscimo do trail? E eu acredito que aquele atleta que ele entendeu que a modalidade trail é o mundo dela, que ela veio da rua, veio da mountain bike, Sim. ela leu mais, ela buscou mais, ela se inteirou mais de equipamento, ela se inteirou mais o que é um desnível positivo e negativo, o que é single track. É trilha simples. É que a gente às vezes quer americanizar a coisa, é trilha simples. O que é uma montanha, o que é uma trilha, o que é um cross-country. Então eu acredito que somou muito, porque a galera leu mais, buscou mais, e quem tem a informação, os profissionais, os organizadores, os atletas influenciadores que conseguiu falar disso em suas redes sociais ou em grandes congressos online que teve, a galera estava ali antenada para aprender mais. Então, teve a oportunidade de saber um pouquinho mais do trail. Eu acho que isso agrega muito para o trail, muito. Desde o simples fato de você sair com o seu gelzinho cheio e no meio da trilha você tomar aquele gel, assim, pô, esse gel não pode ficar mais na trilha, tem que levar embora. Essa consciência eu acredito que tem aumentado. Eu quero aproveitar, deixa para fazer uma crítica, né? Eu sou um organizador de corrida de montanha e eu infelizmente me deparo ao fim da prova com muito lixo, né? E às vezes é o cara que está gritando que a floresta está queimando, é o cara que está pedindo mais justiça, mas o lixo dele ele leva e não traz. Então eu queria pedir para você que já é do trail, para você que vai começar no trail, cara, a montanha é um lugar sagrado que a gente pega emprestado lá, né? Ninguém cuida dela se não for a gente. Ela tá lá quietinha, a gente invadiu, então a gente tem que saber que o mais importante é a gente manter o lugar limpo e, se possível, trazer até o lixo que encontrou lá. Eu acho que é uma consciência que todo corredor de montanha tem que ter. A gente sempre ouviu que a corrida é o esporte mais democrático do mundo, porque o cara pode pegar um tênis e sair correndo por aí. A montanha já não é tão simples assim. Ela é um esporte mais seletivo, você acha? Porque a montanha o cara não consegue pôr qualquer tênis e sair correndo por aí. Ele precisa de instrução, ele precisa de um guia, ele precisa saber onde ele está, ele precisa de equipamento de segurança, de um tênis mais apropriado. A montanha acaba sendo um esporte um pouco mais elitizado, ou não? Olha, eu acredito que a modalidade trail, vamos colocar a corrida de montanha, ela é uma modalidade diferenciada. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Se eu quiser jogar basquete, eu vou ter que aprender fundamentos do basquete e entender como que funciona o basquete. Que é uma Senão quadra, você só tá arremessando a bola. que é uma não quadra tá de basquete. cerca de 18 metros para o lado. Isso, cesta, tal, o que eu posso dar 2 passos com a bola pingar, tal, como que eu faço a cesta, eu não posso fazer uma bandeja, Sim. então eu tenho que entender como funciona. Se eu quiser ser um nadador de crawl, peito ou costa, eu tenho que saber nadar. Eu não posso queimar a etapa de simplesmente não fazer os fundamentos e cair da água. Ó, você morre. Ponto.
Na modalidade de pista, por exemplo, eu vou correr um 1.500, 800, um 5.000, 3.000 com obstáculo na pista, eu tenho que saber correr de sapato de prego, que é conhecido como sapatilha. Por quê? Cara, só porque tem uns preguinhos na frente? Não, em termos de performance, aqueles preguinhos tem o porquê do pra que está sendo utilizado. Que é diferente do sapato do cara que faz o lançamento do disco. Aí nós vamos subindo. Aí o cara vai pra rua. O cara vai fazer 10 mil, uma São Silvestre que é 15 km, ou uma meia maratona 21,97. Cara, é um tipo de calçado. Que é um tipo de exigência nutricional, que é um tipo de exigência de cabeça. No trail, não é diferente. Ele tem que entender a modalidade. Ele tem que entender que o terreno que ele vai passar, primeiro, o terreno que ele vai passar é irregular. Completamente irregular. Entendeu? Então, assim, aquele corredor de rua, que, vou falar por São Paulo aqui, por exemplo, que ele reclama que ele vai ter que entrar no túnel da Juscelino e pegar aquela rampa para sair no jockey, cara, aquilo ali, para ele, realmente é uma grande descida e uma grande subida, assim como a gente questiona São Silvestre, que exatamente. a Brigadeiro para nós é só uma rampinha, não tem nada a ver com subida. Pro corredor de trail, cara, esse sobe e desce do túnel ou a Brigadeiro é só uma subida. Mas olha como que é o entendimento. Na rua, se eu passar andando, eu quebrei. Sou mal visto. Se é na montanha, você me vê andando, é técnica. Cara, esse cara manja. Porque tática. É técnica, é um recurso da modalidade. É uma recuperação entendeu? Então, ativa. andar, marchar, trotar, correr leve, correr moderado e correr rápido é recurso da modalidade. Usar bastão é recurso da modalidade. Pô, é elitizado quem usa bastão? É só um recurso. Querer usar é outra coisa. Cara, Virgínio, eu consigo correr na montanha com um tênis de rua? Cara, você consegue. Vai ter uma dificuldade maior, talvez, em um outro trecho. Se chover, o bastão, a dinâmica é diferente. O bastão pode ser um galho, né? Dá para criar dá para recursos, você adaptar. Assim, pô, uma mochila que custa X. Cara, você não quer carregar a mochila? Se você tiver sua bermuda que tem um bolso lateral, você pode carregar. Dá para pôr uma garrafinha. Então, isso acontece no futebol, quando você usa a sua chuteira de 6 travas, que é isso, fibra de carbono. Quando você vai pra rua, você usa um tênis com uma placa, 2 placas de carbono. Então, assim, isso é elitizado? Polêmico isso carbono. é opção. Mas você consegue correr com seu tênis simples. Na trilha, você consegue colocar sua regata, seus shorts e seu tênis sair correndo? Você consegue. Só que, assim, tem regras. Tem regras. É mais diferenciado. Qual que é a regra? Se você entra numa prova, por exemplo, a prova de Ladeiras, 21K, cara, existem regras e regulamento. Mochila. Ó, o regulamento é o seguinte, você tem que ter a sua mochila e o seu reservatório de água. Ah, mas eu corro sem água. Não, a regra é essa aqui. É segurança, né, cara? Na Entendeu? verdade, o que eu mais vejo é a galera da rua contestar a segurança que a montanha precisa te dar. Então, no Ladeiras, por exemplo, a gente tem vários pontos de reposição. Então, eu não tenho entrega de água para o cara. Se ele não tiver onde reservar aquela água, de um ponto de reposição para o outro, às vezes são 5 km. O Virgínio talvez faça esses 5 km em 25. Sim. Mas eu talvez faça em 35 e a dona Gertrudes ela vai fazer em 1h30. Sim. Então a dona Gertrudes, 1h30 sem água pode ser bem prejudicial. Então eu acho que isso aí tem de segurança. Né? Quando a gente obriga literalmente no regulamento o cara a usar uma mochila, uma cinta, uma garrafinha, é para a segurança dele. Porque ele pode vir a completar aquele trecho num tempo que ele nem beba água. Sim. Que é raro. Vai precisar de uma água. Sim. Né? Tem muita subida íngreme, descida muito pesada, então o cara não faz no ritmo que ele faria na rua. Está acostumado a correr 5 na rua em 20 minutos, então não preciso de água, mas os 5 na montanha pode vir a durar 1 hora. Né? Tem provas aí. Eu só vou responder uma prova no Enem quando eu ler a pergunta, ok? Eu só vou participar da tua prova, deveria ser assim. Deveria ser. Deveria ser assim. Eu só vou participar da sua prova quando eu ler o regulamento. Quando você for se inscrever em qualquer prova de trail, em qualquer distância, leia o regulamento. Tem exigências próprias da prova. Isso. Existem algumas ferramentas que precisam ser utilizadas. Existem algumas normas, regras e regulamentos que precisam ser entendidos. Muita coisa vindo aí no trail. A gente ouve falar de uma confederação nascendo aí, né, pelas mãos do nosso querido Sidney Togumi, alguém que eu muito admiro. Sonha-se com um brasileiro de montanha, com um paulista de montanha, que outras cidades aqui do nosso país tem, outros estados têm, a gente não tem. O que o Virgínio acha que pode vir a acontecer no trail? Há as possibilidades reais de uma confederação, de um campeonato brasileiro? Qual é o futuro do trail, na sua visão? Olha, na minha visão, nós demos um passo muito grande no trail, só que nós só esquecemos de uma coisa. O que separa o ponto A do ponto B é um precipício enorme. O que é isso, esse precipício enorme? Nós temos os corredores de trail, os organizadores de trail
e muita vontade de organizar. Certo. Só que nós partimos dessas corridas regionais ou estaduais que seja e fomos direto para um mundial. Sem nenhum campeonato interno. Entendeu? E nós não tivemos um campeonato do bairro, nem o campeonato regional, nem um campeonato brasileiro e nem de repente um sul-americano sendo disputado aqui dentro. Nós fomos direto para o mundial. Eram provas ditas Então, como seletiva. A gente precisa criar entre o ponto A e o ponto B, onde está esse abismo, nós precisamos criar uma ponte. Para ligar os Para dois. ligar tudo e chegar a mundial. Porque, veja bem, você está falando comigo que já fui para mundial. Entendeu? Então, assim, quem nunca foi para o mundial, o cara que corre uma prova no estado dele, na cidade dele, na cabeça dele, puta, eu estou muito distante de chegar ao mundial. E Porque às vezes puta, o não Virgínia, tá. e às vezes ele não tá. Só que a gente precisa estreitar e fazer mais elos de ligação, ponto A e ponto B. Isso não significa que aqui eu não posso ter o ponto A1, A2, A3, A4, A5 para chegar no ponto B. Então a gente precisa ter a confederação, na verdade é a CBAT, ela já existe. O que a gente precisa criar É um braço trail. o braço que é chamado das federações. Paulista, Carioca, Baiana, de Santa Catarina, de Manaus, do Acre, Roraima, Pernambuco e assim vai. A gente precisa tem... criar esse elo de ligação. A gente tem em outros estados aí o trail bem mais avançado, com campeonatos regionais rolando, Sim. com campeonatos estaduais. Então a gente tem na Bahia, tem... Bahia, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul já Sim. vem desenvolvendo isso, Rio de Janeiro começou fazendo isso. Então, assim, o dia que nós tivemos um campeonato brasileiro envolvendo muitos estados, difícil juntar todo mundo, mas se a gente tiver um leque assim de 10, 12 estados sendo envolvidos... É de uma peneira bacana que vai sair. Aí a gente não vai melhores. favorecer só o atleta que é de São Paulo, Sudeste, só o atleta que é do de alguma Rio. forma do Sudeste Entendeu? Então, E quem do garante... Paraná também acaba do tendo. Paraná. São os mais Então, próximos. mas vale lembrar que, assim, às vezes eu escuto algumas coisas que eu fico até triste. Só beneficia os atletas de São Paulo. Mas vale lembrar que, por exemplo, o Virgínia é de São Paulo, o Hernani é de Minas, o Silvestrin e o Fantasma, Paraná. Então você começa a falar assim, caramba, realmente a galera não é só dali não. Aí você pega Yazaldi, Manuel Sim, Lago, sim. Chico, são do Rio de Janeiro. Então você começa a estender assim, cara, realmente todo mundo não é dali. Mas como a oferta de provas e de eventos e grandes maior eventos está aqui, fica acaba que as concentrado. provas Até o próprio seletivas ficam por aqui. O José Mirailton, que é da Verdade. Bahia, de Serrinha. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa levar um pouco lá para cima para que a galera norte e nordeste Começa a comece aparecer assim, mais forte não, também. realmente, os caras estão indo para mundial, mas são bons. É isso que a gente precisa cortar essa coisa do tipo assim, só vai porque mora lá. Não é só porque mora lá. Pô, então, olha pro Silvestrin, que é uma referência Hoje. nacional, entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa criar. A confederação existe, precisamos sentar e conversar. Eu também estou na dianteira, junto com o Togumi Sim, nisso, show. de sentar e organizar no âmbito de estado de São Paulo um campeonato paulista. Só que a gente precisa chegar para os organizadores de prova e falar assim, cara, ou nós somos pró-trail, ou cada um vai tomar conta do seu nariz. Igual é hoje. Que é o que está acontecendo hoje. O difícil é Isso todo que a mundo gente- falar a essa mesma barreira língua, que nós né? temos que romper. Queria dar uma pausa aqui rapidinho na conversa, porque a gente fez aqui uma homenagem para o Virgínio, então o nosso programa chama Salve Ladeiras, como vocês já sabem, eu queria entregar aqui para o Virgínio a nossa caneca, assim como os famosos programas de televisão têm uma caneca. Essa não só tem o logo do Ladeiras, mas tem o nome do Virgínio aí do outro lado, ó. Cadê? Mostra o nome aí, Virgínio, ó. Do outro lado. José Virgínio de Moraes, moleque. pensa num cara importante. Vai segurando, é a nossa Caraca. homenagem a tudo que você foi e é pro esporte, então Eu tô vivo, hein, gente? Eu tô É vivo, isso porque às vezes o aí. cara faz e depois o cara embarca, a né? homenagem tem que ser feita quando o cara tá vivo, é isso aí que eu queria Caraca. dizer. Olha, Nós, pô, tamo Obrigadão junto, eu mesmo, agradeço viu? mesmo, de verdade. Bom, Virgínio, são 24 anos aí, né, quase em atividade, eu acho que uns 20 correndo em performance, tá em performance até hoje, vive ganhando aí ainda algumas provas, vive pontuando entre os 5 primeiros de cada prova. E eu te pergunto, cara, hoje, além do tiozinho do trail, que você é considerado o tiozinho do trail, mas Olha. que manda bem pra caramba e engole a molecada. Além do tiozinho do trail, José Virgínio de Moraes, você falaria hoje, assim, 3 nomes hoje que você fala, pô, esses caras e essas 3 meninas têm um futuro brilhante aí, dá pra Pontuar? criar história. Consegue pontuar 3 nomes? Não precisa nem ser na ordem de melhor pra melhor, mas os... olha, no masculino... no trail, lógico. Sim, no masculino trail, eu acho que
já há pelo menos uns 2 anos, 3 anos. O Rogério Silvestrin, Sim. do Paraná, é um expoente, aí é um cara diferenciado aí nas trilhas. Manda muito bem, tanto em provas regionais, nacionais e internacionais. Foi o nosso melhor atleta no último Mundial, né? O nosso melhor atleta no último Mundial Trail. Eu colocaria nessa lista também, aqui de Bragança, o Júnior Acedo, que é um cara da rua, um cara que ele foi expoente na rua. Um cara forte. E um cara que está no treino, é um cara que estuda muito bem as provas, um cara que vai atrás, um cara que busca chegar bem nas provas, investe mesmo, né? E um terceiro nome, cara, independente da idade, ele já vai completar seus 45, 47 anos, que é o Hernani. É um cara que, assim, eu gosto muito dele, porque quando a gente conversa, o papo flui de trail, porque a gente não fala só do pódio, a gente fala como chegou no pódio. Ele é um cara que lê, um cara que estuda, é um cara metódico com os números. Então eu falo assim, eu não tô nem falando quem vai render daqui pra frente. Sim. Mas hoje eu pontuaria esses 3 caras se eu tivesse com eles na largada, são caras que me preocuparia em termos de ganhar ou chegar na frente. São uns caras que estudam o trail. E o Júnior vem numa crescente mesmo, né? O Júnior Acedo. Sim. Os outros 2 são atuais da seleção brasileira, que acabou de rodar o Mundial aí e estavam lá também. O Júnior que ainda não está, mas eu presumo que vai chegar muito rápido. Sim. No feminino temos grandes nomes aí aparecendo? Olha, o feminino ele vem crescendo ano a ano. Ano a ano, né? Nós temos aqui de Campinas, que é a Lúcia Magalhães, que é uma atleta que era da rua. Ela se inseriu na montanha, já foi direto para as ultras, assim, né? E, cara, ela manda muito bem, esteve também no Mundial. Temos a Letícia Saltori, que é do Paraná. Que é do Sul. Que é uma menina que veio da pista para a rua. Ela faz corrida de orientação e tá na montanha, assim, ela é diferenciada mesmo. Ela manda bem na montanha, se não me falha a memória, eu acho que a última vencedora até do Uphill também, que é uma prova só de subida, mas no asfalto lá, e mandou bem pra caramba. Na Uphill ela venceu várias vezes ali o desafio do samurai, essas coisas. E tem que é a Lígia Almeida, que é de Campos de São Bernardo do Campo, que também dispensa apresentações aí. Ela manda bem. Eu colocaria também a Silva do Origon, que são pessoas assim, as meninas que se enfrentam. Diana vem bem. Diana vem bem, que é do Espírito resultados Santo. Incríveis também. Ela vem crescendo bastante. Feminino também. A gente tá bem legal. Não, então a gente só precisa, ao meu ponto de ver, elas só precisam se enfrentar mais. Como tem poucas... Aí cai naquele assunto que a gente falou, né? Sim, tipo assim, uma é melhor no Espírito Santo, outra é melhor em São Paulo, outra é melhor no Paraná. Sul, Então fica difícil, não é que elas não queiram, de repente a questão financeira de fazer uma viagem para São Paulo. A logística de estratégia também, né, cara? Sim. Complica tudo. Então, e deixa eu te perguntar, esses são os 3 que a gente mencionou para hoje. E de ontem? Quando o ex-gordinho aqui começou a correr, no auge da rua tinha José Virgínio de Moraes, o grande Adriano Bastos, tinha Naval Freitas. Na montanha, naquela época, o Naval também já mandava muito bem, você mandava muito bem. Então eu tenho, o nosso querido Jackson Senigalha, né? Que Deus o tenha, se Deus quiser, um grande amigo, que infelizmente um dos momentos tristes que a gente tem para contar junto. Sim. Nos encontramos no velório do Jackson, que era um baita atleta, sofreu um acidente e faleceu aí bem próximo do Natal. Enfim, eu tinha alguns ídolos que me fizeram querer correr. Eu ia para uma prova de rua, eu chegava lá no meio, mas vocês já estavam lá, vocês já tinham ganho, já tinham disputado. Então eu tenho várias memórias de vocês passando por mim, eu indo e vocês já vindo, e depois vendo vocês no pódio. Então eu acho que esses ícones que vocês foram para o meu início, funcionou muito bem. Quem que funcionou para você? Você começou na rua, tem vários resultados bons de rua, maratona de Blumenau, foi campeão da Disney, da meia maratona da Disney, era impegável na rua, se é que existe essa palavra. E aí depois você foi pro trail. Quem foi seus ídolos dessa época, assim? Quando eu saí da rua para entrar no trail, eu saí da corrida de rua para entrar na corrida de trilha. Certo. Então eu troquei um pouquinho essa questão de modalidade. E no início eu só queria ser o mais rápido. Eu queria vencer a prova. Eu não entendia ainda essa atmosfera do trail. Como correr, quem eram os caras. E aí eu comecei a passar assim, cara, já que eu quero trocar de terreno, sair do asfalto e ir para a rua, eu preciso entender como que isso funciona e quem são as referências. Sim. E quando eu cheguei em 2008,
quem, digamos assim, ditava o ritmo ali da performance era Hernani, Que tá aí até hoje. Naval Freitas, Monstro. o próprio Odilon. Odilon. Então, assim, são nomes que, assim, você fala assim, cara, esses caras são os caras que eu preciso chegar próximo. E aí eu chegar, ganhei de um, ganhei do outro, estrelei no outro, eu falei assim, cara, já estou entre eles. Então eu preciso me manter aqui entre eles. E no decorrer dos anos sempre vai aparecendo Sim, outro. Mas sempre apareceu. esses são os três que quando eu me inseri nas corridas de trilha, assim, esses são os caras a ser batido. E sempre respeitei, porque assim, cara, se eles estão aqui, eles são os atuais campeões, é com eles que eu tenho que aprender para chegar no nível ou um pouco acima deles. Show de bola. E aí eu te anunciei aqui como o Rei da Montanha. Você vende essa imagem muito bem nas redes sociais como o Rei da Montanha. Bilhões de pessoas te conhecem como o Rei da Montanha e gostam disso, e outros não devem gostar muito. Então a pergunta que eu tenho é exatamente essa. Por que o Virgínio é o Rei da Montanha? Se pode ter cara que ganhou mais que ele, se pode ter cara que vai vir a ganhar mais que ele, por que o Virgínio é o Rei da Montanha? De onde saiu o Rei da Montanha, aliás? Quando começou o Rei da Montanha? Ah, porque eu sou mais bonito, né, meu? Então tem toda uma relação Eu não sei disso. qual câmera que tá pegando, mas pode ser que esteja... Ó, Entendeu? cara... Temos aí nossas dúvidas. Então, vou tirar essa dúvida aí para quem tem essa dúvida. Eu sempre falo isso está no meu livro também. Na verdade, o Rei da Montanha, ele apareceu em 2009, né? Numa prova que chama 600K da Nike, que era uma corrida de revezamento que era de São Paulo ao Rio de Janeiro. Foram 2 edições, eu acho, né? 3 edições. Três Edições. E eu era o garoto propaganda que fiz o teaser da prova, da primeira etapa. Primeiro ano de 2009. E o que acontece? Ao longo desses 600 quilômetros, existiam 3 desafios. O cara que ia correr no asfalto, que era um trecho de aproximadamente 8 quilômetros, e que a equipe, eram 20 equipes, Sim. a equipe, o atleta daquela equipe que corresse esse trecho de asfalto e ganhasse, ele ia ser o rei do asfalto. Na praia, tinha um trecho de praia, que era um trecho de 10 quilômetros. Rei da areia. O mais rápido seria o rei da praia. Da praia. E existia um trecho de 7,5 km na trilha de Ubatuba, que nós iríamos passar ali, que quem vencesse ia ser o rei da montanha. E por eu ter feito o teaser do evento, eu não poderia participar do evento, porque eu era tido como elite da rua. Sim. E na última semana, assim, o Daniel Neves, que ele tá na Nike até hoje, é um dos diretores, ele falou assim, Virgínio, tem um diretor aqui que não vai poder participar do evento, gostaria de saber se você pode participar. Eu falei, pô, Daniel, até onde eu sei, não pode participar atrás de elite. Ele falou, não, eu queria que você participasse, fez o teaser e tal, e eu participei, entrei. Eu era o atleta X. O que é o atleta X? O atleta X ele só vai correr quando algum atleta passar mal. Sim, era o reserva. Era o reserva. Só que assim, haja reserva, porque acionaram bastante o reserva, né? Sabendo que era o Virgínio. E só que é o seguinte, no primeiro dia eu falei assim, ó, eu só tenho uma coisa que eu queria pedir. Eu quero correr o trecho que vai ser a disputa do Rei da Montanha. Aí todo mundo, fica tranquilo, esse é teu. Ninguém queria. Ninguém queria, porque eu já corri a montanha. Eu falei, não, pode ficar com esse trecho. E na minha humilde cabeça eu falei assim, essa disputa, ela vai me render muito por muitos anos. Porque se eu vencer esse trecho, eles tinham uma equipe de imprensa, Sim, né? sim. E eles venderem que Virgínio venceu o trecho do Rei da Montanha, Já tá feito o cara, marketing. isso aqui já tá feito o meu marketing. Vale lembrar que eu cheguei na montanha em 2008. Em 2009 eu precisava me firmar ainda. Então não bastava vencer prova, porque em 2008 eu corri 12 provas de montanha, venci 10, segundo e sexto. E mesmo assim eu pensei, eu quero mais. Aí eu fui lá e venci o trecho do Rei da Montanha. E na sequência, nos meses, eles começaram a publicar assim, Virgínia Rei da Montanha. Virgínia Rei da Montanha, Rei da Montanha. Então eu criei o meu blog, Rei da Montanha. Muitos começaram a me chamar de Rei da Montanha. E eu falei assim, cara, é isso. Eu preciso me apegar nesse nome e vender. Então 2009, 2008, 2010, 2011, 2012... Olha, eu posso falar que eu venci muitas provas de treino, de trilha, estive em provas de rua. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a analisar o seguinte, pensar eu, Virgínio, né? Pô, eu sou o rei da montanha, venci muitas provas. Então, calma aí, você pode me reconhecer porque eu sou rei, porque eu venci muitas provas. Só que vai chegar um determinado momento que eu não vou vencer tantas provas. Eu preciso criar, eu preciso ser mais rei, eu preciso ser um rei completo. O que é um rei completo? O rei completo é aquele que já foi para a batalha, já foi linha de frente, já foi da infantaria. Agora ele está lá atrás, mas ele consegue ainda influenciar, inspirar, instruir e conduzir o seu pelotão ali. Então hoje
Eu não tenho o mesmo volume de vitória que eu tinha em 2008, 9, 10, 11, 12, mas hoje eu tenho o mesmo volume de influenciar, inspirar, levar, falar da modalidade e trazer aquela pessoa para que ela entenda a modalidade. Então, hoje eu posso falar assim, eu sou rei da montanha porque eu amo o que eu faço, eu amo a modalidade e eu inspiro pessoas. Isso é ser rei da montanha. Você trabalha pela montanha, Eu né, trabalho cara? pela É um montanha. diferencial. Com todos os títulos que eu tive, eles estão embaixo de mim, eu estou aqui em cima. Só que para me manter aqui em cima, eu tenho que fazer mais. E o rei tem que fazer mais. Não basta sentar no trono. Então o que eu faço para os meus seguidores, para as pessoas que gostam de trail, é levar que assim, ó, eu fui rei da montanha porque eu venci, hoje eu sou rei da montanha porque eu inspiro. Então Bacana. é isso porque eu E continuo. pode vir a estar criando novos reis, novas Lógico, rainhas, né, cara? lógico. Eu acho que foi o que eu te falei, vocês me inspiraram muito, eu nunca cheguei a ser um atleta de ponta, mas eu acredito que assim como eu, vários outros foram inspirados numa época muito grande sua e desses caras todos. Então eu só tenho a agradecer a vocês por continuar fazendo isso, cara. Obrigado mesmo, porque vários novos reis podem aparecer aí e falar, não, pô, na minha época o cara era o Virgínio. Isso é um diferencial, né, cara? Isso é o legado. Isso é o E legado. já que a gente está falando em legado, eu tenho me orgulhado muito do que eu venho fazendo nos 7 anos que eu criei o Ladeiras. Eu insisto em explicar para todo mundo que foi meio sem querer. Eu sempre juntei amigos para correr. E o Ladeiras continua sendo isso. Continua sendo uma prova que eu junto muitos amigos. Os meus e os meus amigos levam os amigos deles, então fica um clima muito gostoso. O Ladeiras é sempre um lugar muito bacana. E eu acho que o meu maior legado talvez tem sido esse, porque eu espero que ele não acabe tão cedo. Eu comecei com um treinão gratuito, onde a gente explicava o que era a corrida para as pessoas e dava a corrida para as pessoas sem nenhuma taxa. Era esporte pelo esporte, só. Tinha muito amor naquilo. Hoje eu tenho uma prova de corrida de montanha, que são 7 etapas no ano, em 7 cidades diferentes, que eu escrevo uma média de 7.000 pessoas por ano no trail. Dessas 7.000, eu posso afirmar que uns 80% vem da rua. Então eu não vendo trail só para a galera do trail. Eu sou um dos maiores, como é que eu vou dizer? Um dos caras que mais inclui a pessoa no trail. Então, tudo que a gente está falando do trail aqui, todo o legado que você trouxe, tudo que a galera trouxe, precisa alguém continuar. Se o trail continuasse vendendo o trail só para o trail, se o trail continuasse tendo prova só que começasse com 21 km, que começasse com R$800, essa galera nunca ia conhecer o trail. Então eu tenho muito orgulho disso que eu estou fazendo. Então hoje o legado, acabou, apagou a luz aqui, ó, fomos embora. Eu estou deixando o meu. O que o Virgínio deixou de legado hoje? Se o Virgínio foi embora hoje, quem olhar vai falar, puto, Virgínio, cara, ó. Fala, o que o Virgínio? Eu acredito que tudo aquilo que eu falo e que eu faço, não estou nem questão de pódio, eu tenho inspirado muita gente. Eu tenho deixado esperança, eu tenho deixado muitos que pensam que a gente chama de mimimi, eu não consigo, eu vou ver. Eu tenho quebrado muitos paradigmas do que como é conseguir. Eu tenho deixado para muitos o caminho de chegar ao pódio, não somente o pódio. Porque estar no lugar mais alto do pódio, isso não significa que você é o campeão. Pô, Virgínio, como assim? O cara chegou em primeiro e é o campeão. Então, será que é só? É muito pouco que ele pode oferecer. Então, vencer nem sempre é ser campeão. O que eu tenho deixado é o caminho para chegar ao pódio. E vale lembrar que muitos vê o pódio só o lugar mais alto. Mas eu tenho aquele JVM, aquele seguidor, que assim, aquele cara, ele saiu do sofá para começar a andar. Eu tenho aquele cara que andava, que ele começou a trotar. Eu tenho aquele cara que trotava, que começou a correr. Eu tenho aquele cara que ele parou de tomar remédio, ele não é mais hipertenso. Eu tenho aquele cara que ele começou a tomar banho porque ele transpirou, porque ele correu. Eu tenho aquele cara que ele sentou na mesa para comer porque ele tem fome, porque ele correu. Eu Mudou tenho aquele a vida cara, de muita gente, cara. Eu tenho aquele cara que ele passou a usar um boné porque tá sol ou porque ele quer se sentir mais jovem. Porque na cabeça dele, com 70, com 80 anos, o boné é coisa do moleque, é coisa de criança. E hoje ele tem autoestima Hoje ele suficiente tem para se sentir bem. para colocar um boné, para colocar um óculos, para colocar uma regata. Cara, vale Então, lembrar isso é uma coisa lembrar que em eu deixei. tempos de pandemia que a gente tem mostrado ao mundo que o esporte é um diferencial. Sim. Né? Numa doença malvada como essa que atormentou o mundo inteiro, todo mundo com algum vínculo esportivo saiu de alguma forma mais fortalecido.
ainda que o cara tenha contraído a doença, foi muito mais leve na maioria das vezes. A gente vê jogador de futebol com Covid numa semana, na outra ele está jogando de novo, o jogador do tênis, o atleta da corrida. Então é muito legal o que a gente faz. Eu sou educador físico, você é educador físico. Eu sempre trabalhei o esporte como uma mudança na vida das pessoas também. E é muito mais barato você investir no esporte para cuidar da sua saúde do que depois Sim. você investir em remédio para tentar arrumar a sua saúde. Então eu acho que o que mais gostoso da pandemia é se as pessoas pegassem essa mensagem. Que todo mundo que tem um pouco mais de atividade física, um pouco mais de alimentação, tá aí você no alto da performance em 24 anos. Isso tem a ver com cuidar do corpo, cuidar Sim. da alimentação, cuidar da cabeça. A galera acha que é só correr ou só comer, e não é. Tem muito do psico. Então, que a gente consiga passar essa mensagem, né, cara, bacana, de que a saúde, Sim. ela com o esporte, ela é bem beneficiada, né? A pessoa, só de levantar do sofá e começar a andar, é uma atividade que pode ajudar muito ela. Esse cara já sobe no lugar mais alto do pódio. As conquistas não são só o pódio, né? Cada um tem sua conquista pessoal, Sim, né? cada um tem seu pódio dentro de Cada um casa. tem seu pódio. E deixa eu te falar, cara, tem uma... Como que eu vou dizer? Uma mágoa? Acho que tem uma mágoa, né? O Virgínio nunca correu um ladeira. Vocês acreditam, mano? Ele correu todas essas 4.000 provas que eu falei e o Virgínio nunca veio num ladeiras. Eu gosto muito do Virgínio, é um dos meus maiores ídolos. Mas eu tenho isso aqui, ó. O Virgínio não correu ladeiras. E ele esteve num ladeiras em Santa Isabel com o nosso querido Sidney Togumi. Ele levou toda a equipe dele que me honra em sempre participar. Já foram em Mariporã, já foram para Extrema, sempre tem JVM. O que aconteceu que o Virgínio nunca foi num ladeiras? Me conta. Olha, eu peço até desculpa por ter chegado nesse momento. O pessoal da arquibancada até cruzou o braço também para ouvir. Os diretores estão aqui atrás, tudo assim, ó. brincadeira, né? Como assim? Cara, o Virgínio ele não participou do Ladeiras por uma questão, porque é uma questão de calendário mesmo. A questão é só organizar um calendário. Sim. Por exemplo, em 2020 eu tinha um calendário formado até setembro, por exemplo. Ele não aconteceu. Né? Então é uma coisa que a gente nunca espera que vai ou não ter ou não ter. Mas assim, então vamos para 2021? Então, para 2021 nem a gente consegue bater o martelo do 100% ninguém da tem prova. data de nada, ninguém sabe do que tá tudo nada. muito em aberto, né? Então assim, e eu também, eu não gosto, sinceramente, de entrar numa prova e participar. Eu vou, se você me ver numa prova com o número no peito, eu vou para competir. Eu não vou falar para você que eu estou voltando. Eu não vou falar para você que, tipo assim, só vim treinar. Eu acho uma falta de respeito quando eu chego quando eu vejo alguns episódios que o cara fez a prova, ou tá na prova, não, só vim treinar, tal, não sei o que. Cara, na tua posição de atleta de elite, ou ali, aquele cara que tá chegando na elite, você não pode falar um negócio desse, só vim treinar, porque você desmerece o evento que o cara tá fazendo há 1 mês, 2 meses. Ele quer você de corpo inteiro aqui. Então se entrega aqui. E vale lembrar, quem treina, o cara acorda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã ou na hora do almoço ou à noite, ele abre mão de muita coisa para estar condicionado para a prova. Então quando ele vai para a prova, eu tenho certeza que ele quer dormir bem no sábado, se a prova for no domingo. Ele quer dormir bem no sábado, ele quer comer bem no sábado, ele quer colocar o seu melhor equipamento para a prova. Então, desculpa. Não foi brincar, né? Não foi brincar. Ele foi para correr. Então, assim, eu peço desculpa de não ter estar com vocês correndo, mas tudo indica que 2021 eu vou estar com vocês. Pode me cobrar. Quando eu vim lançar o livro aqui, eu falei assim, a prova que você participou da ladeira foi tal. Bom, o Virgínio já foi atleta da seleção, já correu mundial, já ganhou quase todas as provas que a gente conhece. Aqui e muita prova lá fora que você já foi muito bem também. Ainda tem um sonho? Qual é o maior sonho do Virgínio hoje na corrida? O sonho do Virgínio continua sendo representar o Brasil lá fora, no Mundial Trail, no Mundial de Sky Marathon, coisa que eu vou participar em 2021 do Mundial Sky Marathon no Vale de Boa, na Espanha, representar o Brasil. E assim, na condição de atleta de rendimento, o sonho vai continuar sendo ainda representar o Brasil e estar levando, inspirando pessoas, seja no Brasil ou mundo afora. Show. Virgínio, um atleta casca grossa, cara, aquele atleta que devia estar no seu livro, aquele cara que você fala, meu, toda vez que eu corri com esse cara, ou ele me deu muito trabalho, ou ele venceu, assim, aquele cara que te inspira, assim, que desde que quando você começou a correr, você falava, meu, competir com esse cara é dureza. Olha, eu vou colocar 2 nomes aqui. Eu tenho o Iasaldi Feitosa, que é do Rio de Janeiro, onde nós corremos 2 El Cruz de Los Andes, Desafio da Serra, Rockman junto, e é um cara inteligente,
na sua corrida. Sim. E um cara que, a questão não é nem dar trabalho, um cara que sabe correr. E colocaria também o Giliard Pinheiro, que é de bombinhas. Sim. Eu corri 5 etapas da prova de bombinhas, antigamente KK42 bombinha, depois se tornou Indomit. Eu corri os 5 primeiros anos. Os 5 primeiros anos eu fui segundo. Cara, eu fui 4 vezes segundo para ele, e o ano que ele foi quinto, eu perdi pro argentino. Aí eu falei assim, cara, é um estigma. Aquela prova é dele, mas é um cara que quando eu olhava assim, puta, esse cara tá aqui. Ele tem uma história bacana. Tem uma história bacana, e toda vez eu tentava, não, hoje eu ganho, mas sempre estudando aonde eu poderia ser melhor ou render um pouquinho mais. E para o Virgínio, o que é a assessoria JVM hoje? Hoje, a assessoria JVM, ela é um ponto de encontro de amigos, de alunos, de seguidores, de pessoas que vê no trail a possibilidade de aumentar o seu leque, seja de rede social, ou de business, ou de amigos. Então hoje a JVM é minha casa e a casa de muita gente. Bacana. Então a gente finaliza. Quase tudo que a gente conversou aqui tinha uma coisa em comum. Quase tudo que você narrou aí de sucesso tinha uma coisa em comum. Todas as perguntas que eu fiz no sprint tinham uma pessoa em comum. E a Ingrid? A grande Ingrid, a responsável aí pela estrutura e a logística da JVM. E a Ingrid pro Virgínio, para fechar com chave de ouro. Cara, a tiazinha me dá trabalho, viu? A tiazinha me dá trabalho. Loucura. Cara, a Ingrid é o braço direito da JVM. Terça-feira nós completamos 8 anos de casamento. Olha aí que bacana. Então eu tenho muito orgulho de ter ela do meu lado. Tenho muito orgulho de ter a Sofia, de 6 anos, Sim. com ela. Eu tenho o Bruno e a Pietra de um primeiro casamento. Mas a Ingrid hoje ela é a pessoa que me ouve gritando, me ouve chorando, me ouve com as minhas lamentações. Porque assim, aqui a gente está batendo um papo, eu estou dando risada, eu posso estar chorando, sorrindo, mas é ela que escuta minhas lamentações, é ela que freia as minhas empolgações, ela que dá aquele controle. Então eu acho que hoje o Virgínio tem o sucesso que tem, reina do jeito que reina, porque tem alguma pessoa que dá esse ponto de equilíbrio. O nome dessa pessoa é Ingrid. Show. Atrás de um grande homem não tem uma grande mulher, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Perfeito. É isso? Eu uso essa deixa aqui para agradecer a minha também, que já está há bastante ano aí segurando o refrão comigo. Certo, e é isso. Quero agradecer o tiozinho aqui, o Zé Virgínio, o Virgínio de Moraes, o cara da JVM, o cara da Seleção Brasileira, do Mundial, de tantas e tantas conquistas, o cara que me inspirou quando eu comecei na corrida. Te agradecer de todo sincero coração, que Deus continue abençoando o seu caminho, te dando força nessas pernas aí para você ser a alegria de tanta gente. E é isso. Obrigado aí vocês que assistiram até aqui. Curte aí o nosso canal agora no YouTube, dá um joinha aí pro nosso podcast. E Virgínio, uma palavra final para a galera aí? Galera, o que eu tenho para dividir com vocês acho que a gente bateu muito papo, fomentamos bastante aqui, mas seja vocês, criem e inspire pessoas, tá bom? O recado que eu tenho para você, que seja um Ahu, porque nós estamos todos juntos na mesma trilha, tá bom? É isso. Ahu! Programa Salve Ladeiras, obrigado, vamos com Deus.